Seja muito bem-vindo ao podcast da Mente ao Ambiente. Eu sou a arquiteta Priscila Benck, sou especialista em projetos para ambientes de trabalho, também consultora internacional de qualidade em escritórios e especialista em neurociências e comportamento humano. Mas, acima de tudo, eu sou uma apaixonada por conectar áreas. Eu realmente acredito que se a gente quer entender com profundidade como é a experiência das pessoas, a gente precisa sim conectar assuntos que falem sobre isso. Então, este é o grande propósito desse podcast, que a gente possa mergulhar aí com temas que vão da mente ao ambiente, trazendo em cada episódio profissionais especialistas em diferentes áreas, para que juntos a gente possa entender de fato como que as pessoas estão nesses momentos, especialmente nos ambientes de trabalho, e como é que esses espaços, fisicamente falando, também impactam no comportamento das pessoas. Esse podcast é produzido pela Qualidade Corporativa, empresa que eu fundei e que hoje faz parte do grupo da NeuroArc Academy, Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura, que eu também fundei junto com a arquiteta Gabi Sartori, e que tem como objetivo, então, conectar essas diferentes áreas para a gente entender com ainda mais profundidade o comportamento humano em relação aos ambientes físicos. E no episódio de hoje, a gente vai abordar um assunto que eu entendo que nesse momento é urgente de ser falado. Depois de tanto desenvolvimento de tecnologia da nossa sociedade, olhar de fato para o ser humano e falar sobre humanização é mais do que urgente. E é por isso que, para falar sobre esse assunto e falar sobre empresas humanizadas, eu convidei para este episódio uma profissional que eu admiro muito, que tem aí já uma longa jornada no meio corporativo e que hoje está à frente de movimentos que se conectam muito com este tema relacionado à humanização. Então, para mim é um prazer, Eliane Dávila, te receber aqui nesse episódio do podcast. Eu queria já iniciar agradecendo o convite e também já queria te deixar à vontade para contar um pouquinho de ti, um pouquinho da tua trajetória, porque você também apresenta os seus programas e eu adoro quando você começa convidando, né, para quem você está entrevistando contar um pouquinho da trajetória, já que estamos falando de seres humanos. Então eu queria ouvir de ti a tua trajetória e como é que você se conectou hoje com movimentos que eu admiro tanto, como o capitalismo consciente, que vai conectar aí com o assunto de empresas humanizadas. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Pri. É um prazer estar aqui contigo, né? E a gente já estava conversando antes, né? O quanto é importante falar sobre essa temática hoje em dia mesmo, né? E eu, na verdade, assim, vim do mundo corporativo, né? As pessoas que me acompanham, né? Eu trabalhei 23 anos em instituições financeiras, né? E também sempre assim, muito inquieta com as coisas que eu via, né? Que eu sentia. E isso foi me levando por um caminho de estudar as ciências humanas, né? Então, fiz administração, fiz gestão de pessoas, fiz gestão de marketing e fui indo, né, até chegar no processo de um programa que também conecta essas diversas áreas, que é um programa multidisciplinar da Universidade Fevale, Processos e Manifestações Culturais, onde eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado, muito voltado para questões da cultura, né? Como a cultura ela impacta os nossos ambientes. E isso é total conexão com o capitalismo consciente, que também é um movimento hoje que aqui no Rio Grande do Sul eu sou uma das lideranças, né? E a gente traz muito essa pauta, né? Da importância das pessoas no centro de tudo, né? As empresas, elas são pessoas trabalhando para outras pessoas. Então, são relações que a gente vai criando, né? E isso eu acho que é o cerne desse pensar diferente dentro do mundo dos negócios, né? Que é tão, ainda muito mecanicista, é muito frio, muitas vezes, né? E a ideia sempre foi trazer isso com maior intensidade, né? E a partir desse ano, né, eu acabei fundando a minha empresa também, que é a Inspire Global Group, que é muito voltada para trazer essas pautas para dentro das organizações, porque pensar sobre propósito, criar uma cultura diferente, né, uma cultura que valorize a performance, e aí a gente pensa muito, né, Pri, assim... é lucro ou é pessoas? Não é um nem outro, é os dois juntos, né? É o esse pensar na performance junto com o propósito, né? E com esse pensar para o futuro mesmo, né? De negócios que impactem positivamente a vida do ser humano e das sociedades que a gente vive.
Eu adorei que você já trouxe aqui um ponto, que inclusive eu tinha anotado aqui para a gente entrar, que é realmente essa questão de pensar o quanto que humanizar uma organização, eu queria entender muito na tua visão, o que é isso, o que é esse conceito empresas humanizadas e que retorno de fato isso dá, né, para a própria organização. Então talvez para a gente começar, e para quem está nos ouvindo aqui, a escolha desse título Empresas Humanizadas, que eu vou dizer também que teve muita influência do que eu já te conhecia, né, a partir do que eu já aprendo contigo da área do capitalismo consciente. Conheci um dos grandes iniciantes nessa área, né, o Hatch Sisodian, um autor aí de diversas publicações, que tem um livro com este título, Empresas Humanizadas. Então, a partir de todo o teu estudo, a partir dessa bibliografia, como que a gente poderia definir este conceito para quem está nos ouvindo? Bacana, bacana. A gente iniciar com esse livro. Eu até trouxe aqui para mostrar para quem quer acompanhar, enfim, né, Empresas Humanizadas. Se você quiser comprar, tem diversos lugares, né, inclusive no Capitalismo Consciente, que é o www.ccbrasil.cc. Ali tem uma loja, né, que as pessoas podem se especializar mais, né? E aqui fala, ó, bem no título, pessoas, propósito e performance. É tudo isso junto e misturado, né? E é bacana a gente entender que humanizar, né, tem muito, para mim, assim, de experiência do dia a dia, tem muito com a liderança também, né? Acho que tudo começa com essa visão do líder, né? De trazer esses relacionamentos com mais empatia, né? De ouvir as pessoas dentro das organizações, né? De ter espaços físicos que sejam agregadores, que sejam, de certa forma, colaborativos para que a criatividade aconteça, para que a inovação aconteça, né? Então, às vezes as pessoas olham assim, humanização, isso não tem nada a ver comigo, mas hoje eu sinto assim que os principais talentos que estão no mercado, eles estão olhando para essa pauta. Então, não tem como a gente, de certa forma, desconectar disso, porque é uma pauta que faz parte do mercado hoje em dia, né? E eu percebo o quanto, ao longo dos anos, né, a gente vai vendo que as empresas que estão nesse caminho, que olham para a questão das pessoas, para a sustentabilidade, né, para esse impacto positivo no mundo, né, e com performance, a gente não está falando somente de receita financeira, mas inclusive de receita financeira, né, receita financeira e pessoas bem preparadas, bem felizes trabalhando. Isso vai fazer... Que é quase consequência, né? É uma consequência. Isso vai fazer com que esse ambiente, né, junto com o ambiente físico também, tudo isso ele vai contribuir para que as nossas empresas elas sejam vistas de forma diferente no mercado, né? Então, a gente está falando aqui, empresas humanizadas, está falando de reputação também. Né? Tá falando de uma marca positiva no mundo, de um legado que eu quero deixar, né? Tudo isso são pautas que se conectam, né? Porque é uma pauta transversal, né? A gente não tem como trazer essa pauta sozinha, né? Ela vem com a estratégia da organização e, para mim, ela parte muito da liderança, né? A liderança, ela trazendo isso de forma mais intensa, né? E comprando a ideia, a gente consegue implantar isso nos espaços corporativos. Eu acho muito interessante te ouvindo falar agora, né? Porque quando a gente vai iniciar um projeto para uma organização, pensando a nível físico mesmo, a gente procura primeiro entender muito sobre a cultura da empresa, se de fato tem alinhamento com o que a gente está falando aqui, por exemplo, assim como identificar quem são as pessoas para as quais a gente está projetando. E daí a gente vai para um objetivo de criar um ambiente físico também humanizado, né? E o que é isso? E daí eu queria muito te ouvir também do outro lado, se faz sentido, né? Eu acredito muito que para a gente criar um ambiente físico que de fato coloque a pessoa como protagonista, ela precisa iniciar já a sua participação desde o processo do projeto. Então, até pouco tempo atrás, muitas vezes não era possível a gente conversar, por exemplo, com os funcionários de uma empresa, com os colaboradores. Partia somente de uma liderança entregar as necessidades de intervenções no ambiente físico e assim que deveria ser o projeto. Então, no momento em que a gente começa a englobar também no processo de projeto, a conversar com as pessoas, a entender as reais necessidades delas, elas começam a se sentir uma parte tão importante de um processo de mudança que eu daí, ao meu ver, mas queria te ouvir, né? Sim. Eu acredito que, de alguma forma, a gente está auxiliando a humanizar essa empresa.
Total. Assim como depois, quando a gente consegue chegar num ambiente que atende não só normas que a gente faz, mas que a gente consegue também atender necessidades emocionais do ser humano, que vão além de um funcional. Eu preciso aqui ter uma mesa de reuniões. Não, mas eu posso ter uma mesa de reuniões assim como a gente tem aqui, mas eu posso ter uma mesa de reuniões ao ar livre, eu posso ter uma mesa de reuniões numa sala toda colorida. Eu vou estar atendendo diferentes necessidades emocionais. E hoje eu vejo que no ambiente corporativo a gente tem diferentes pessoas, né, Eliane? Com diferentes expectativas, com diferentes idades. Então, eu acho que esse talvez é um grande desafio que eu vejo do meu lado, mas também quero te ouvir para isso. Como é que a gente atende as expectativas, as necessidades de pessoas tão diversas, para a gente realmente criar essa organização humanizada, que atenda a todos? Exato, né? E é complexo? É muito complexo. Não é fácil, né? Mas eu acho que essa escuta ativa, né? Às vezes eu vejo, assim, muitas empresas pagam pesquisas externas, às vezes, para entender coisas básicas, né? O que eu posso melhorar do meu produto, o que eu posso melhorar dentro da minha organização, mas e não ouve os seus colaboradores, né? Pois é. Então, ouvir os colaboradores, para mim, essa escuta inicial e essa participação do processo, tu comentou, é essencial, né? Esses dias trabalho muito com a questão de sustentabilidade também, né? Como implantar uma Agenda 2030 dentro das organizações, que também está conectada com essa visão mais humanizada, né? De sociedade, de pessoas, né? E aí a pessoa veio com um projeto pronto para mim. Daí eu disse assim, tá, mas quem fez o projeto? Não, eu fiz, tá tudo aqui, eu só queria que tu desse uma olhada para validar. Daí eu disse, tá, mas a tua liderança já viu? Não, eu quero mostrar justamente para ela. E os colaboradores participaram? Não. Então, assim, automaticamente, né, não vou dizer que 100%, mas há um índice muito baixo desses processos acontecerem de maneira mais assertiva dentro da organização, porque tem conexão. Se eu não sei o que está acontecendo, se eu não fui chamado para participar, o que isso tem a ver comigo? O que é a Agenda 2030, né? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tá, mas o que é isso? Então, é preciso realmente que essa cultura ela esteja muito alinhada, né, internamente. E o primeiro passo é esse, né? Ouvir as pessoas. Não tem outra forma, né? E para mim, assim, impacta diretamente, né, o ambiente físico. Né? Eu sou muito ligada no sol, na natureza. Tem os dias que tem neblina, assim, eu tô meia down, né? Não, é automático. Tem pessoas que se dão bem assim, já outros não. O meu marido adora dias mais chuvosos. Tudo bem, tá tudo certo, né? Então, mas que as organizações, elas respeitem isso, né? Elas se conectem com isso e elas entendam, porque às vezes isso fica de lado, né? Outro dia eu estava conversando com uma menina que está fazendo um trabalho em parceria comigo, e ela estava conversando com um gestor, né? Um trabalho que ela estava fazendo, ela disse assim, mas por que tem tanta gente que está saindo da tua empresa? E aí o gestor disse assim, não, porque aqui as pessoas, elas querem só dinheiro, só dinheiro. Ela disse, tá, mas vamos fazer um teste. Tu ouviu essas pessoas? Não, mas eu sei que é assim. Ela chamou, então, as últimas pessoas que foram desligadas, né, que saíram da empresa e descobriu que não é bem assim. Não era bem assim. Né? Existem outras coisas que impactam, né? Um caso que ela me falou é justamente assim, às vezes a pessoa pensa que só o salário vale, mas o que essa pessoa queria, né, um case específico, era um auxílio para ajudar, porque ele tinha uma filha que é cadeirante, ela precisava de uma cadeira de roda. Coisas básicas que às vezes com uma conexão tu resolve, entrega a cadeira, resolvido. E o senhor, ele saiu da empresa porque ele não tinha essa tal da cadeira que ele precisava, né? E ele pensando que era só em função do dinheiro. Não é só a função do dinheiro. Tem outras coisas por trás, sabe? Então, o quanto a gestão humanizada, ela tende a olhar para essas pautas também, né? Eu acho que dentro do movimento capitalismo consciente, né? Tu falaste no Rádio Cisódia, ele foi o fundador, então, desse movimento nos Estados Unidos, né? E ele começou a observar algumas empresas que tinham realmente um diferencial, eram muito quistas nos espaços onde elas estavam, e aí ele foi descobrindo que elas tinham algo em comum,
que era o quê? O propósito maior, esse propósito que conecta esses objetivos individuais de cada ser humano que está ali construindo a cultura também da empresa e da organização, né? Depois, como cria essa cultura que uma cultura, ela é fluida, ela não é estática, né? Ela vai sendo construída a cada dia com a participação de todos, né? Por mais que a gente tenha ali a gestão do líder como fundamental, e é ele que realmente dá as diretrizes, mas tem essa participação dos colaboradores e das pessoas também, parceiros que estão junto, né? E, além disso, essa liderança ela precisa estar muito bem treinada, muito bem engajada para se conectar com essas pessoas que estão ali, né? Então, fundamental a liderança e a orientação aos stakeholders, né? Nós não somos uma ilha. Né? A nossa empresa ela não está sozinha no mundo. Ela, queira ou não queira, ela vai impactar o nosso entorno. Então, por exemplo, quando a gente pensa numa gestão mais humanizada, né? A gente está olhando para os colaboradores, sim, mas eu também estou olhando para os meus parceiros. Sim. Como é que eu estou me relacionando com os meus fornecedores, né? Com os meus clientes? Todos eles, né? Que fazem parte ali de um contato, enfim, eles são receptores da nosso modelo de gestão. Né? Então, eu penso assim que é muito mais amplo do que a gente imagina, né? E também vou deixar a Pri aqui para quem quiser saber mais do Capitalismo Consciente, também esse livro aqui, Capitalismo Consciente, muito bacana, que também foi escrito pelo Raj Sisodia e do John Mackey, né? Que é digamos assim, a bíblia do nosso movimento, né? Que é uma filosofia que abarca, assim, várias pautas, né, que para mim me conectaram muito, né, porque quando eu vivi no mundo corporativo, né, esses meus 23 anos, assim, eu via, a gente podia fazer uma coisa diferente, sabe, às vezes eu não via em determinados gestores, líderes, né, essa coisa diferente, então dá para fazer algo maravilhoso dentro das nossas organizações, assim, sabe, e trazer esses ambientes mais acolhedores, né, e provocar esse bem-estar que a gente tanto quer. É isso, esse é o grande objetivo, né? E até a partir da tua trajetória e vendo, enxergando essa abertura hoje com o capitalismo consciente, você acredita que num futuro, qual é a tua perspectiva para o futuro em relação a este movimento, em relação a empresas humanizadas, como a gente está falando aqui? Então, assim, eu sempre penso num olhar mais positivo, né? Eu sou entusiasta da temática, então a minha visão é que sim, a gente vai, no futuro, talvez não tão longínquo, né? E eu acho que é muito necessário a gente falar sobre isso, por tudo que a gente está vivendo, né? A nossa crise climática, isso também faz parte de uma gestão mais humanizada, sabe? De olhar para o planeta de forma diferente. Como é que eu vou me relacionar com isso? Então, eu vejo que essa nova geração, ela tem acelerado, de certa forma, essas pautas. E quem não estiver, digamos assim, inspirado a olhar isso, convidado a olhar isso com mais rapidez, talvez fique para trás, né? Porque é uma questão de mercado, né? É uma questão de receitas, de processos que estão acontecendo, né? E que daqui a pouco a nossa empresa ela vai ter uma queda financeira muito grande, ou de talentos, ou de venda de produtos, né? Porque de repente o meu produto não está conectado com um processo mais sustentável, né? Então tudo isso, assim, para mim é uma visão de futuro. Claro, a longo prazo, mas assim, a gente não pode deixar cair a peteca, que nem eu digo, né? A gente precisa buscar forças, né? E se engajar com outras pessoas que também pensam dentro dessa forma, para a gente ter um ecossistema que nos apoie, sabe? Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente está tentando buscar, dentre todos os movimentos que também pensam, né, numa gestão mais humanizada, numa questão de sustentabilidade, né, o que a gente pode fazer juntos para se fortalecer, né, e quando eu vejo uma empresa que, tipo, levanta a bandeira, né, nossa, para mim, assim, é como, mais nesse mundão que a gente tem, né, que pode nos apoiar e pode ser multiplicador dessa mensagem positiva, né, e mostrar que dá para fazer. Ser exemplo, né? Ser exemplo, né? A gente tem várias empresas aqui, Merco, no Rio Grande do Sul, Sicredi, Dobra, né? Empresas que já estão há bastante tempo pensando nisso e tem receita,
né? E tem resultados. Até para quem quiser buscar mais informações de resultados propriamente dito, o empresário gosta disso, né? Eu quero ver lá os números. Procura as pesquisas da Empresas Humanizadas, né? Aqui do professor Pedro Paro, que é lá de São Paulo, que ele faz só isso, né? Ele busca mostrar que é possível e dar receita financeira também. Inclusive, nesse momento de desafios, eu adorei que você falou sobre o futuro de uma forma otimista, eu também tenho essa mesma visão. E claro, até para nos ajudar a ser criativos em solucionar desafios do momento, como, por exemplo, o trabalho remoto. E se a gente fala em humanização, empresas que talvez às vezes nem se cruzam fisicamente quase que com seus colaboradores, né? Mas que procuram, de alguma forma, inovar para manter esta cultura. E eu acho que você trouxe alguns pontos fundamentais, né? A parte da escuta, que pode e deve acontecer num formato físico, como também num formato online, né? De alguma forma, envolver as pessoas, para além de simplesmente entrar numa reunião, no horário e em seguida sair, mas querer saber sobre a pessoa. E eu queria até te ouvir um pouco mais esses desafios que a gente vê do momento atual, do trabalho remoto. Isso até foi pauta de um outro episódio que fizemos anteriormente. Como que a gente mantém uma cultura humanizada quando as pessoas não estão fisicamente juntas? É um desafio também. Mas eu acho assim, se a gente tem um propósito claro, né? E aí que está a questão. Muitas empresas, elas não têm esse propósito muito claro. E aí, quando tu não tem essa clareza e tu consegue ser transparente para os teus colaboradores do que tu tá fazendo, do que realmente tu quer para o mundo, fica difícil da pessoa se conectar com isso, né? E fazer a qualquer jeito, né? A receita a qualquer custo, isso também não é legal, né? Isso, de certa forma, desconecta, né? Eu vejo que ter essa transparência, né? Independente de a pessoa trabalhar contigo e ter essa proximidade, e aí a gente tem diversas formas, né? Ou pelo WhatsApp, ou conversando, ou fazendo uma reunião que não é para falar sobre negócio, né? É para falar sobre as pessoas, né? Entender o que a gente pode fazer de diferente para ela, né? E até tu falaste no meu programa, né? Eu tenho um programa na Vale TV que se chama As Pessoas Inspiram, que justamente é incrível. Eu entrevisto pessoas que são muito próximas comigo, que trabalham comigo. E pelo andar da carruagem, eu não consigo entender. Esses dias eu fiz uma entrevista que me chocou, assim. Porque é uma pessoa super próxima e eu não sabia absolutamente nada sobre ela. E aí eu disse, não, a gente precisa parar e dedicar um tempo para ouvir. Porque isso vai conectar, vai criar relacionamentos mais assertivos, afetuosos. Então, para mim, assim, o diferencial é estar sempre conectado, né? Não perder esse contato. E aí, usar a criatividade, né? Para saber como fazer isso da melhor forma, né? Eu vi uma empresa lá em Novo Hamburgo que a gente está criando, assim, um painel, né? Pensando aqui, um painel bacana para as pessoas se expressarem. Então, ela coloca ali como é que ela está se sentindo, né? De manhã. Enfim, assim, dá oportunidades para as pessoas também, de certa forma, dizerem como elas estão, né? E as pessoas querem isso, né? A gente quer isso. A gente quer uma relação mais afetiva, sabe? Ser encarado como humano mesmo, né? Como humano. São pessoas. São pessoas. E agora você tocou num ponto aqui que eu até vou contar para os nossos ouvintes, porque eu também conheço a Eliane já há algum tempo, mas eu quis provocar aqui uma brincadeira. Na verdade, eu convidei ela para que ela buscasse alguma imagem que representasse um ambiente de trabalho que te inspirasse, né? Essa é uma forma que eu utilizo hoje de conhecer as pessoas também. Total, porque os ambientes físicos também falam muito sobre as pessoas, né? E quando eu comentei antes, como é que a gente pode talvez humanizar, mesmo quando as pessoas estão em trabalhos remotos, talvez uma forma que uma organização pode fazer é compartilhar a foto do seu home office para a gente ver o que a gente tem talvez em comum, né? Claro. Que padrões que podem existir para conectar essas pessoas, mesmo que no ambiente virtual. Então eu queria até pedir a permissão, posso dividir na tela para quem está nos assistindo, para o nosso time colocar aqui a foto que a Eliane me mandou então. E eu queria muito te ouvir, e até para quem não está talvez enxergando a tela, que não tem problema, a gente vai descrever essa imagem, mas o que te levou a escolher, o que te chamou a atenção nessa imagem para o pessoal
entender a escolha? Então, assim, nessa imagem tem janelas grandes, assim, para rua. Eu trabalhei muito tempo no mundo corporativo, onde eu só tinha, assim, paredes. Para mim, o sol, ele é fundamental, Pri. Eu preciso do sol. Então, esses espaços mais abertos que têm a conexão com a natureza, né? Ali a gente vê um espaço mais colaborativo, onde as pessoas não têm aquelas salas fechadas, sabe? Isso, para mim, distancia. Então, ter um espaço físico que seja acolhedor para mim é um espaço onde eu esteja com outras pessoas, onde eu esteja com a natureza, observando o que está acontecendo na rua, o que não está, sabe? Para mim é fundamental. As mobílias, né, de certa forma, assim, muito parecidas com o que a gente às vezes tem em casa, porque em casa a gente cria um nosso ambiente, né, para olhar TV e tudo. Então, por que tem que ser tudo assim, um atrás do outro, que nem escola, né, aquelas carteiras uma atrás da outra? A gente está num modelo diferente hoje. Sim. Então, essa escolha dessa foto, ela foi muito nesse sentido, assim, de a gente criar ambientes que sejam de todos, né? Que tenha... Aqui tem uma mesa também, como se fosse uma mesa de estar, assim, uma mesa para comer alguma coisa, mas uma mesa de escritório com livros lá atrás, com uma luz que seja interessante também, né? Porque tudo isso vai me fazendo ficar mais criativa, talvez. Não sei. Com certeza. Muito mais criativa. E é assim que eu gosto de passar, né, essa mensagem para todos, né? De que, às vezes, são pequenos detalhes, né? E, às vezes, colocar uma florzinha em cima da minha mesa, eu trazer a minha flor num ambiente, colocar ali a foto do meu esposo, da minha família, dos meus filhos. Pequenos detalhes, sabe? Que fazem total diferença. Então, isso pra mim, conecta. Muito. Isso é impressionante. E me chamou muita atenção também quando eu vi essa tua imagem, né? O quanto a questão da, como você bem trouxe aqui, da personalização. E dentro da nossa academia, a gente mapeou quais são os elementos do ambiente que realmente têm evidência científica que impactam o nosso comportamento. Então, você trouxe um ponto que é a questão da personalização, que é criar essa conexão com o espaço. O ser humano precisa disso, precisa se sentir parte de algo, né? Um outro ponto ali que eu vi as grandes aberturas, as grandes janelas, isso também tem uma série de evidências científicas hoje, o quanto que a gente estar conectado com o sol, com a natureza, isso tem um impacto direto no nosso relógio biológico. Por isso que as pessoas, como você bem falou, que trabalhou muito tempo sem enxergar a janela, e muita gente que até hoje trabalha, quem trabalha dentro de shopping, por exemplo. Sim. Você entra na loja, a pessoa pergunta, como é que tá lá fora? Tá chovendo? Não tá? Perde a referência do dia. Isso tem um impacto direto no nosso organismo, isso é extremamente prejudicial. Assim como a questão de, eu vi ali muita amplitude, né? Então, você trouxe também essa questão de talvez estar com pessoas ou enxergar pessoas. Então, ter essa questão da amplitude, que daí tem a ver com formas que a gente fala num ambiente, é completamente diferente você trabalhar assim como a gente está enxergando a imagem agora, do que num cubículo fechado, numa sala fechada. Né? E daí entram também questões de que, e você sabe disso muito bem, ser humano é ser social, né? E o quanto que se isolar o tempo todo, o quanto que isso também pode trazer alguns prejuízos. Com certeza. Então, eu já te conhecia, né? Mas eu adorei trazer isso através de imagem também. Claro. Porque eu acho que para quem está nos assistindo, isso pode ser até um exercício bacana que você possa fazer e enxergar, começar a ampliar sua consciência sobre os ambientes que você frequenta, sobre os ambientes que você molda, porque sim, eles também vão te moldar, né? Eu costumo dizer que é um impacto que acontece de dentro para fora e é de fora para dentro também. E quando a gente fala em cultura, Pri, é a mesma coisa. Tu vai numa empresa, né? Tu chega fala com a pessoa que tá te recebendo no hall ali. Tu já vai ter uma impressão disso, né? O jeito que tá colocado, o jeito que ela tá te olhando, como ela te atendeu, né? Tudo isso também acaba impactando, né? Daí tu começa conversando com as pessoas, tu vai entendendo se realmente ela tem uma cultura mais humanizada ou não. Às vezes, nem falando com o dono, tu vai falar com os colaboradores ali que estão no dia a dia, né? E tu já tem uma percepção do que é a empresa. São símbolos que estão por tudo. Estão por todos. Isso aí. Todos os lugares. A gente já está chegando no final dessa conversa, muito rápido. E agora, para a gente encerrar, um olhar para trás, a tua trajetória incrível aí, profissional, pessoal. Mas se você lembrar lá no início da Eliane, que conselho você daria para você mesmo, para quem está nos ouvindo, que também possa se inspirar aí numa trajetória que está sendo construída nesse momento?
Eu acho que para todos que estão me ouvindo, assim, né, o que me fez a diferença foi acreditar que eu podia fazer diferente. Olha só, eu sempre fui uma pessoa assim, não, vem as regras, né, mas eu disse, mas será que precisa ser bem assim mesmo? Eu sei que em muitos lugares a gente não consegue fazer isso, né, mas eu fui sempre com aquela vontade, não, eu vou fazer diferente, eu vou fazer do meu jeito, sabe? Acreditar no nosso potencial, né? As pessoas não acreditam no seu potencial de transformação. Então, talvez, para mim, o que me fez vir a estar aqui até hoje foi isso, acreditar em mim, que eu podia ser melhor a cada dia. E não uma competição com o outro, mas uma evolução interna como ser humano, né? Eu preciso estar envolvida com a educação, eu preciso aprender a cada dia, né? E isso me faz uma pessoa melhor, né? E eu acho que tem me dado aí muitos pontos positivos, né? Muitas coisas boas na vida. Com certeza. Essa pergunta também foi para te conhecer ainda com mais profundidade. Isso aí. Mas eu quero te parabenizar por toda a tua Obrigada. trajetória. Realmente é um exemplo e é muito bom te receber aqui, Eliane. Muito obrigada. Agora, para a gente fechar, como é que o pessoal pode continuar te encontrando de alguma forma, teus contatos? Fica à vontade para passar. Maravilha, maravilha. Pode me procurar no LinkedIn, né, Eliane Dávila, ou Inspire Global Group também tem, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Mas no LinkedIn é é a rede que eu mais uso, então fiquem à vontade de me contatar. Perfeito, muito obrigada. E quero agradecer também para quem então nos assistiu aqui, seja pelo YouTube ou pelo Spotify, se você está nos ouvindo. Quero te convidar para que siga conosco nos próximos episódios. A gente está sempre divulgando os próximos temas e convidados também nas nossas redes sociais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram da Qualidade Corporativa. Muito obrigada pela presença de vocês. Te espero no próximo episódio.